Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como todo mundo sabe, né, desde que foi anunciado que as senhas iam começar a ser impedidas de serem compartilhadas aqui no Brasil, todo mundo sabia, né, que ia gerar muita controvérsia, que ia dar muito o que falar, porque a Netflix mesmo incentivou durante anos que isso acontecesse. Ela inclusive fez postagens falando que compartilhar uma senha é amor e etc. E isso levou muitas pessoas a crerem que isso não ia mudar, que a Netflix continuaria sendo aquele serviço que dá para você compartilhar em 3, 4 pessoas diferentes, rachando a conta, cada uma paga um mês e etc. Até que a Netflix, lá por 2022, falou: ó, pessoal, a brincadeira acabou, nós não vamos continuar deixando vocês fazerem isso, que levou todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, a ficar extremamente insatisfeito, boicotes e etc. Mas isso não afetou o crescimento da empresa, muito pelo contrário, a Netflix provou que aquilo de fato foi uma decisão sábia da parte deles, pelo menos, não que tenha sido o melhor para o consumidor, mas a empresa voltou a crescer e voltou a crescer muito. Ela teve um trimestre ali de crescimento de quase 10 milhões de assinantes, justo depois de tomar essa decisão. E aqui no Brasil, a reação foi muito pior do que em alguns outros países. Nos Estados Unidos, as pessoas aceitaram numa boa, né, aparentemente, enquanto aqui no Brasil não. Muitas reclamações rolando, muita coisa, né, ainda tem de reclamação. Muitas pessoas ainda falam, ó, eu saí quando impediram de compartilhar a senha. Então, e isso continua acontecendo até 2026, com uma decisão que acabou de acontecer. Então, vamos lá. E pessoal, só explicando para vocês, estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Eu tinha gravado cerca de 10 minutos, aí minha câmera desligou, o arquivo corrompeu, não sei o que está acontecendo. Talvez eu precise comprar uma câmera nova num futuro próximo, mas vamos lá, né? Tomara que a imagem não caia novamente. Como eu expliquei rapidamente para vocês, a Netflix começou desde 2022 a falar que ia impedir o compartilhamento de senhas, e aí em 2023 eles colocaram isso em prática, começaram a colocar de várias formas, principalmente através da residência Netflix, mas foi em 2024 mesmo que o impedimento de fato começou, que eles começaram a impedir, que começou a aparecer na televisão e etc, que você não poderia mais assinar. Muitas pessoas começavam a entrar na Netflix e a Netflix derrubava o acesso. E muitas vezes, mesmo que você fosse o assinante original, você estava perdendo o acesso. Aconteceu comigo, eu não compartilhava a senha com ninguém. Teve um dia que eu estava animado para assistir um determinado filme, eu fui assistir e a Netflix estava fora do ar, eu tive que entrar no meu desktop para fazer uma autorização, para digitar a senha e etc. Foi uma confusão, eu falei isso aqui no canal. E essa notícia, me mandaram várias pessoas me mandaram hoje essa notícia de que a Netflix recebeu uma multa de 10 milhões de reais, só que pareceu, para mim, pelo menos, que era uma notícia antiga, porque exatamente essa notícia já tinha acontecido antes, mas não deixa de ser uma novidade, porque está acontecendo mais uma vez. Então já tinham acontecido muitas reclamações no Procon de vários estados diferentes, principalmente no estado de São Paulo, né? Teve inclusive uma multa que rolou lá. Mas eu vou dar uma olhadinha junto com vocês aqui nessa linha do tempo. Ó. Lá em 2022, Netflix vai encerrar compartilhamento de senhas a partir de 2023. Aí, no ano seguinte, eles falaram, Netflix anuncia quando vai começar. Né? Eles falaram aqui uma reportagem da ABC News. A Netflix é uma conta por household, né? Que é uma casa, digamos assim. E aí eles vieram com a tal história da residência Netflix, que está dando bastante o que falar, é um dos focos disso que está acontecendo agora. Depois começou a ser especulado, né, aqui pelo Tecmundo, inclusive por muita gente, até por mim, que outros serviços de streaming iam fazer a mesma coisa, o que era meio óbvio, porque tudo que a Netflix faz, os outros copiam igual o Mr. Bean ali naquele meme. Então os outros começaram de fato a fazer isso. E aqui em 2024, Netflix, fim do compartilhamento de senhas, vira caso de justiça. Então isso aqui, já em 2024, quase 1.000 clientes da Netflix pedem na justiça para voltarem a usar o benefício. 250 dos casos foram registrados em São Paulo. E isso, obviamente, a Netflix já tinha em contrato ali, né, que quando você vai fazer o acesso ali, eles já citam que você não pode compartilhar a senha, mas era algo que eles nunca tinham colocado em prática, eles sempre fizeram vista grossa, eles inclusive incentivavam que isso acontecesse, até que eles chegaram num platô
e decidiram falar, ó, para a gente voltar a crescer, a gente tem que começar a atingir as pessoas que compartilham senha hoje, e de fato essa estratégia funcionou, mas no Brasil funcionou, né, também, o Brasil continuou crescendo, mas as pessoas continuam reclamando, ó, fim do compartilhamento de senhas na Netflix. Aí, isso, como eu falei, gerou muita controvérsia, né, muitos boicotes e etc, mesmo que a Netflix tenha voltado a crescer de forma avassaladora, mas aqui, ó, em 2025, 11 de agosto de 2025, a nova derrota da Netflix contra o Procon de São Paulo. Justiça mantém multa de 12,5 milhões cobrada pelo órgão de defesa do consumidor. Né, ó. E aí saiu a notícia de hoje, 8 de agosto, na verdade, de ontem. Netflix perde ação e multa por proibir compartilhamento de senhas é mantida. Né, ó, a Netflix perdeu uma disputa judicial em São Paulo e terá que pagar multa de 12,5 milhões pelo Procon. Só que tem outra notícia que eu não entendi muito bem, que saiu também hoje, ó, 6 de fevereiro, na verdade, um dia antes. Netflix é processada em 10 milhões por restrição de senhas e práticas abusivas no Brasil. Então não só saiu aquela, né, sentença em São Paulo de 12,5 milhões, como a Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores do Estado da Bahia, a SEBA, protocolou uma ação civil pública contra a Netflix, pleiteando uma indenização de 10 milhões por danos morais coletivos. O processo, que tramita na Vara das Relações do Consumidor de Salvador, acusa a plataforma de impor reajustes desproporcionais e alterar contratos de forma unilateral. Então aqui eles estão abrangendo mais coisas, né? Estão falando de reajustes desproporcionais. A entidade sustenta que, enquanto os preços subiram, houve uma redução estrutural de benefícios, como a descontinuidade do plano básico sem anúncios e a retração do catálogo disponível no país. O ponto de maior atrito técnico e jurídico reside na implantação da residência Netflix. A estratégia desenhada para coibir o compartilhamento de senhas passou a exigir o pagamento de uma taxa de ponto extra. Então, eles citam, né, que é confuso de encontrar, né? Na verdade, na reportagem anterior, eles falam aqui, ó, segundo a decisão, informações essenciais sobre a posição política, conceito de residência Netflix estavam escondidas em caminhos confusos no site. Eu me lembro que na época realmente foi um ponto bem debatido, né? Porque não era tão fácil de encontrar informações. Não sei exatamente, porque hoje é bem simples, né? Ó, o que é uma residência Netflix? Uma conta Netflix só pode ser compartilhada por pessoas que moram na mesma residência. Pessoas que não moram na sua residência precisam criar uma conta própria. Uma residência Netflix é uma coleção de aparelhos conectados à internet no local principal em que você assiste a Netflix. A residência Netflix pode ser definida usando uma TV, todos os outros aparelhos que usam sua conta, né? Então aqui eles explicam, mas ainda não tem uma explicação concreta, né? Se você olhar rápido aqui, você pode pensar, bom, e se eu quiser usar no trabalho, na televisão do trabalho? E se eu quiser usar na casa que eu vou alugar na praia? E se eu quiser usar na casa do meu irmão quando eu pessoalmente vou para lá? Eu não tenho direito de utilizar? Então é uma situação que realmente não foi muito bem esclarecida, né, digamos assim. E aqui eles estão falando, além disso, a migração automática de usuários para o plano com anúncios é citada como uma restrição à liberdade de escolha do consumidor. Eu não me lembro particularmente da Netflix ter feito isso, eu me lembro da Prime Video ter feito isso, ter migrado automaticamente, não sei se isso aconteceu em alguns casos. A petição também destaca problemas de interoperabilidade. O plano com publicidade apresenta incompatibilidade com modelos antigos de Smart TVs e dongles de streaming, que seriam aqueles aparelhinhos, né? A SEBA argumenta que a empresa falha em informar claramente sobre essas limitações no ato da contratação. Então, se eles estão falando que ela não informa, realmente eu nunca vi a Netflix informando que determinado plano talvez não funcione. Eu me lembro que os planos mais premium têm alguns serviços que até avisam, né? Ó, esse plano não vai funcionar se a sua TV não tiver HDR e etc. Mas falar que determinado plano não vai ter em algumas TVs mais antigas, também não me lembro. Essa lacuna informativa forçaria o cliente a realizar um upgrade de plano ou a substituição do hardware, prática que a entidade classifica como indução à venda casada. Novamente, eu discordo um pouquinho, né?
porque ela não vende o hardware, né? Não é uma venda casada, porque não é a Netflix que está vendendo o aparelho. O volume de reclamações em plataformas de mediação, como Reclame Aqui, é utilizado no processo como prova de que as falhas são sistêmicas e derivadas da política comercial da companhia. Esse processo marca uma escalada de pressão regulatória sobre o modelo de SVOD no Brasil. Embora a Netflix busque maximizar a receita por usuário através do fim do compartilhamento de senhas, a resistência jurídica brasileira foca na imunidade contratual. Vale a gente lembrar que também aconteceu toda aquela situação da Netflix porque surgiu uma situação nova aqui no Brasil, que eles acabaram perdendo centenas de milhões de dólares lá nos Estados Unidos, afetou as ações da empresa e assim por diante. Então não é o primeiro problema, né, entre aspas, que a Netflix tem aqui em território nacional. O impacto real para o consumidor é a perda da previsibilidade e custo. Estruturalmente, o caso pode forçar as plataformas de streaming a serem mais transparentes sobre limitações técnicas de hardware e a manterem direitos adquiridos em planos legados. Então, eu concordo, né? Não acho que é errado esse tipo de reclamação. 10 milhões para a Netflix é R$1 por usuário por um mês aqui do Brasil, né? Porque tem mais de 10 milhões de usuários aqui no Brasil, então o valor é realmente irrelevante. E aqui essa outra reportagem também, né, se vocês quiserem dar uma olhada, falando a respeito da ação de São Paulo. Então uma está falando da situação na Bahia e a outra está falando da situação aqui em São Paulo, que a Netflix perdeu a disputa judicial. E aqui a multa foi provisoriamente suspensa porque, apesar da negativa liminar, a cobrança da multa foi suspensa de forma provisória porque a Netflix depositou em juízo o valor de 12,5 milhões. Com isso, o Procon São Paulo não poderá iniciar a execução da dívida enquanto o caso estiver em andamento. A empresa ainda pode recorrer com prazo de 10 dias para apresentar recurso. O Procon São Paulo afirmou que a multa foi resultado da análise técnica baseada em reclamações de usuários e apurações práticas da plataforma. O órgão ressaltou que a penalidade foi mantida, mesmo após tentativas de recursos administrativos por parte da Netflix, e preferiu não comentar a decisão liminar, já que ela não trata do mérito principal do caso. Então é uma situação bem complexa, né, que aborda muita coisa, inclusive aqui eles falam da Claro e da Vivo, né, o processo também identificou outras irregularidades, falta de reembolso, assinantes extras, né, que também é uma questão totalmente à parte. A Netflix tentou atribuir a responsabilidade de informar as novas regras às operadoras parceiras como Vivo e Claro, mas o argumento foi rejeitado. A magistrada destacou que a empresa tem responsabilidade solidária por todos os serviços oferecidos por meios desses parceiros. Então talvez quem assina, né, através dessas outras plataformas tenha de fato caído sem saber muita informação, enquanto os assinantes diretos podem ter recebido e-mails, etc. Eles deixaram a cargo da Vivo e da Claro informar os consumidores, que também é errado, né? Porque se eles estão ganhando a Netflix tem que informar de uma possível mudança. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu vou encerrar o vídeo um pouco mais rápido, que eu tô com medo da câmera dar problema de novo, né? Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.